Aline, boa noite. Bem, gente, sejam bem-vindos à nossa live semanal Bate-Papo Empreendedor, tá? Toda quarta-feira, às 21h30, a Marf Contabilidade tem um compromisso marcado com os nossos seguidores do YouTube, os nossos seguidores do Instagram, os nossos clientes, para a gente poder conversar sobre temas relevantes, temas que possam trazer sucesso aí para a empresa, sobre empreendedorismo, controle financeiro, gestão trabalhista, enfim, assuntos que possam ajudar o empreendedor a ter sucesso no seu negócio, tá certo? E hoje nós vamos falar, seu Paulo, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa, tá? Essa semana é a segunda vez que a gente está experimentando a transmissão simultânea. Nós estamos aqui no Instagram, estamos também no YouTube, tá? Então nós vamos iniciar. Tudo certo aí no YouTube, né, Daniel? Com áudio. Pessoal do Instagram, tá me ouvindo bem? Oi, Ana Lúcia, boa noite. Dá um joinha aí, por favor, no Instagram, se vocês estiverem ouvindo bem. Marcos, boa noite. Isaac, boa noite. Josiane, boa noite. Ouvindo bem? Áudio legal aí? Legal, né? Beleza, então vamos continuar. Pois é, gente, então, hoje, Rosineide, hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa, tá? E a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é o raio, Veja Ótica, boa noite, Germany. O que é o raio do fluxo de caixa? O fluxo de caixa é um mecanismo que a empresa tem para fazer o controle de tudo que entra e tudo que sai relacionado a dinheiro no negócio, tá? Então, aquilo que a gente não mede, a gente não controla, a gente não gere. Então, a gente precisa de medida nas nossas empresas para a gente saber se a empresa está indo para um caminho legal ou se a empresa não está indo para o caminho legal, e se a gente precisar fazer alguma correção, a gente só consegue fazer essa correção se a gente estiver medindo. Então, o fluxo de caixa, ele serve para isso. Ele é um mecanismo que a empresa tem para fazer o seu controle. Então, de forma prática, é um resumo, um quadro. Esse fluxo de caixa, desde que ele tenha o saldo inicial do negócio num determinado período, o total das entradas de recursos do período e o total de saídas de recursos do período e o saldo final, é um fluxo de caixa. É recomendável, inclusive, que as empresas não tenham um fluxo gigante. Até empresas grandes, os relatórios dela... É claro que se você precisar tomar uma decisão e precisar aprofundar em um determinado detalhe, em uma determinada coisa, em um determinado item, você vai ter que abrir aquele item e olhar analiticamente. Mas, de um modo geral, o fluxo de caixa tem que ser analisado de maneira resumida, porque informação demais acaba atrapalhando. Então, se você tem uma empresa e você não sabe, ou se você é pessoa física também, porque esse conceito de fluxo de caixa a gente pode trazer também para a pessoa física, para fazer o controle das nossas finanças. Então, se você não sabe o total de dinheiro que entra, né, na sua empresa, ou o total de dinheiro que entra para a sua pessoa física, e o total de dinheiro que sai, que você paga na sua empresa ou na sua pessoa física, possivelmente você pode ter problema de fluxo de caixa, você pode ter problema de caixa. Principalmente se você não tem essas informações e você está devendo no banco, ou está tendo dificuldade de pagar suas despesas, está tendo dificuldade de honrar seus compromissos, então fica atento. Fica atento que não conseguir arcar com os compromissos, não conseguir arcar com as despesas, é um primeiro indício de que você pode estar tendo problema de caixa. E para você saber se você tem ou se você não tem problema de caixa, só tem uma maneira de você saber, que é fazendo o fluxo de caixa, o controle do fluxo de caixa. Tá certo?
Aí muita gente pergunta, quanto ter em caixa para honrar os compromissos? É outra informação que você só consegue tirar se você estiver fazendo o controle do fluxo de caixa. Como é que você vai saber o quanto de dinheiro você precisa ter para honrar os seus compromissos se você não souber de maneira exata o quanto é o seu compromisso? Então você vai ter dificuldade. Então pense bem, mês passado, nós estamos hoje em julho, nós acabamos de encerrar o mês de junho. Você sabe qual foi o total de dinheiro que entrou na sua empresa em junho? Você sabe qual é o total de dinheiro que saiu da sua empresa em junho? Imagine, a sua empresa, minha empresa entrou 50 mil, ou entrou 40 mil, e os pagamentos da minha empresa foram 45 mil ou 35 mil. Você sabe disso? Se você não está sabendo disso, então você não está fazendo de forma eficiente o controle do seu fluxo de caixa. E se você não sabe o quanto você pagou, o quanto saiu, como é que você vai saber o quanto de dinheiro você precisa ter de reserva para honrar seus compromissos? O quanto de dinheiro você precisa ter de capital de giro para você girar o seu negócio de maneira tranquila, de maneira que você não passe sufoco, que não deixe de pagar nenhuma conta. Você só tem condições de gerir de maneira eficiente as suas finanças, de gerir de maneira eficiente o seu fluxo de caixa, se você fizer o controle do fluxo de caixa, e aí sim você vai saber o quanto de recursos você precisa ter de reserva, se você for uma pessoa física, ou de capital de giro, se você for uma pessoa jurídica, para você não passar sufoco na sua empresa. Tá? Uma boa noite aí para quem está chegando agora. Essa é a live Bate-Papo Empreendedor que a MAF Contabilidade faz toda quarta-feira, às 21h30. É um momento assim, de a gente conversar sobre empreendedorismo, sobre gestão de funcionários, gestão financeira, dicas sobre aumentar as vendas. De vez em quando a gente traz convidados aqui para participar das nossas lives. Nós já trouxemos, por exemplo, o Ney Aranha, que tem um programa de TV na Bandeirantes. Nós já trouxemos várias pessoas aí, trouxemos o Leonardo Valença, que é cliente nosso, um cara que montou uma startup, tem uma história bem bacana. Já trouxemos várias pessoas, entendeu? Para falar e dar o seu depoimento, passar a sua experiência a respeito de empreendedorismo e de finanças. E hoje nós estamos aqui, eu estou sozinho, falando sobre controle do fluxo de caixa. O que nós precisamos fazer para ter um fluxo de caixa, para ter um controle do fluxo de caixa bacana, tanto numa pessoa jurídica, numa empresa, quanto também numa pessoa física. Como é que eu organizo as minhas finanças para não passar aperto, tá certo? E como fazer um fluxo de caixa? Bem, como eu disse, o fluxo de caixa, ele é, de maneira resumida, um relatório, tá? Onde eu tenho o saldo inicial, total de entradas, total de saídas e saldo final. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é registrar tudo que entra e registrar tudo que sai. Se eu não anotar tudo, e quando eu digo tudo, é tudo, não tem como a gente saber fazer o controle do fluxo de caixa. Ó quem está aqui, Charles, no YouTube. Boa noite, meu amigo, você tá bom? Muito bom te ver aqui, ó, no YouTube agora, né? Então, gente, o que acontece? Se a gente não anotar tudo que entra e tudo que sai, não tem como fazer o controle. Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. E para eu fazer o registro de tudo que entra e tudo que sai, eu preciso de uma certa organização. Não tem como o empresário pegar o dinheiro do caixa, colocar no bolso e sair para a rua para poder gastar sem ele fazer o controle desse dinheiro. Então, na verdade, tem que haver uma separação do que é a pessoa física do que é a pessoa jurídica. Senão, há uma confusão, uma mistura de recursos e você não vai conseguir controlar. Então, o primeiro passo é separar as finanças. Se você tem uma loja, se você tem uma empresa prestadora de serviço, ou se você é uma pessoa física, aí você não precisa separar, mas você tem que anotar tudo.
Então, por exemplo, se eu faço vendas diárias, eu tenho que criar um mecanismo de eu anotar todos os dias as entradas do meu caixa, os recebimentos que eu tive do meu caixa. E tenho que anotar também os pagamentos que eu fiz pelo meu caixa, entendeu? Então, se você não anota, você não controla. E como é que eu faço esse registro? É anotando mesmo, é pagando tudo com comprovante. Eu não posso pagar nada, porque você não vai fazer o registro na hora que você está pagando. Você vai fazer o registro no momento depois, no final do dia, quando você for fechar um caixa, ou por semana, dependendo do seu movimento, ou até mesmo por mês. Isso vai depender da sua estrutura e da sua necessidade. Mas uma coisa que é certa é que se você não pagar tudo com comprovante, depois você não vai ter um documento que lhe faça lembrar do valor, da data e do que foi aquele pagamento para que você possa fazer o registro. A mesma coisa acontece com as vendas. Se você recebe dinheiro por uma venda, você tem que ter um mecanismo de controlar o dinheiro que entra. Então, se você... Oi, Eudson, no YouTube aí também, tudo bom, cara? Obrigado aí por estar aí assistindo a gente, viu? Então, o que acontece? Se você não controla, não registra tudo isso, você vai ter dificuldade. E como fazer esse registro? Aí depende da particularidade da empresa. Se a sua empresa, por exemplo, é uma empresa de serviço, ela pode fazer o controle de entradas mais sutil, mais pelo que entra no banco, por exemplo, porque fica mais tranquilo, tem poucas entradas, né? E aí é fácil de fazer. Mas imagine uma empresa do comércio varejista, uma padaria, por exemplo, um mercado, um restaurante, que é muita venda de valores pequenos, entendeu? Toda hora ali. Então, se você não tiver um jeito de você fazer esse controle, você vai ter dificuldade. E aí é onde eu vou falar também das ferramentas, de como fazer esses controles. Essas ferramentas, elas são muito importantes. Você pode, dependendo do seu negócio, fazer uma planilha, entendeu? Onde você faz a entrada do dinheiro, as entradas, faz as saídas e você apura os saldos. Mas tem que ter em mente o importante é o seguinte, que o controle das entradas e o controle das saídas é importante que ele seja por tipo, tá? Por exemplo, nas entradas você vai colocar lá o saldo inicial, total recebido por vendas à vista, tanto. Total recebido por de cartões de crédito, por exemplo, X. Então, com isso, você tem informações suficientes para você fazer um cronograma para o futuro. Por exemplo, se você sabe que, em média, você recebe, por exemplo, em torno de 20 mil de vendas à vista e 30 mil de cartões de crédito, então você sabe que para o futuro, se as vendas não mudarem tanto, mesmo que você não esteja fazendo um controle assíduo do seu contas a receber, você vai saber que mais ou menos aquele valor se repete. Então é importante fazer por tipo. Os pagamentos, a mesma coisa. Se você faz a anotação, o registro dos pagamentos, pagamento de salários, e aí você sabe, quando você soma tudo, que você gasta lá 10 mil por mês com pagamento de pessoal. Você sabe que você gasta 15 mil por mês, 5 mil por mês com pagamento de impostos. Você paga, por exemplo, 10 mil por mês de despesas fixas administrativas. Então você vai sabendo e vai monitorando aqueles números e sabendo que na maioria das vezes, na maioria dos meses, a média dos seus gastos são aqueles. E aí você vai criando histórico com essas informações para você saber mais ou menos o que é a sua empresa. Qual é o valor mais ou menos que eu pago todo mês, qual é o valor mais ou menos que entra de dinheiro todo mês. Então, com base nessas informações, quanto eu preciso ter de reserva para eu ficar aí alguns meses fechado, por exemplo, como aconteceu agora na época da pandemia, entendeu? E voltando ao assunto das ferramentas, e para fazer isso dessa forma, na maioria dos casos é preciso ter ferramentas. Por quê? Porque você vai registrar o total das entradas e o total das saídas, não só do caixa ali, que está ali na empresa, por exemplo, se for um comércio,
ou só do dinheiro vivo que tem se você for pessoa física, ou se for uma empresa de serviço, só o dinheiro vivo que recebe. Tem que controlar também os bancos. Nós temos que registrar. Imagine um ônibus. Um ônibus só sabe todas as pessoas que entram dentro dele porque as pessoas passam pela catraca, né? Então a catraca registra todas as entradas de pessoas no ônibus. A empresa é a mesma coisa. Nós temos que colocar catraca em todo quanto é lugar que entra e sai dinheiro. Então eu tenho que registrar as entradas e saídas do caixa, porque é em dinheiro. Eu tenho que controlar as entradas e saídas do banco, na conta número 1, na conta número 2, em todas as contas que a empresa tiver. E tenho que juntar e consolidar tudo isso num relatório único. Pois é, gente. Estão falando no YouTube, caiu, né? Tá aparecendo aqui para mim mesmo que a conexão tá instável. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa. Ó, parecendo que voltou. Essa internet não tá legal. Se eu encerrar aqui, ele perde o link. Ele perde o link. Mas enfim, vamos continuar aqui no Instagram. Viu, pessoal do YouTube? Quiser ir lá migrar para o Instagram, tá? Então, o que acontece? Já estou concluindo já. Hoje eu vou fazer uma live mais light, mais rápida. Tá bom? Então é o seguinte, com ferramenta a gente consegue prender e monitorar todas essas entradas e saídas de recursos em todos os acessos disso à empresa, todos os bancos. E hoje nós temos, por exemplo, ferramentas que fazem importação de extrato automática, como o Conta Azul, por exemplo, entendeu? Nós temos ferramentas que, ao vender, ele já gera, se você vender à vista, ele automaticamente já gera a entrada de dinheiro no seu caixa, entendeu? Então, se você vender a prazo, ele vai gerar um contas a receber. E quando você for receber aquele numerário, você clica em receber, ele já automaticamente faz o registro da entrada no banco. Então, assim, se você utilizar uma ferramenta, é muito mais fácil. E hoje nós temos ferramentas baratas. Antigamente você tinha que instalar programa no computador, pagar mensalidades às vezes caras. Hoje nós temos programas baratíssimos que você não precisa instalar nada na máquina, fica tudo em nuvem. Você acessa via internet com login e senha, entendeu? De onde você estiver, você emite até uma nota fiscal muito melhor do que o que era antigamente, né? Então, assim, agora, claro, se o seu movimento não justifica a aquisição de um software, se você consegue fazer o controle de todas as entradas e de todas as saídas numa planilha do Excel, também funciona. O importante é eu ter aquelas informações básicas. Saldo inicial, total de entradas por tipo, total de pagamentos por tipo e saldo final. Se você tiver essas informações, o seu fluxo de caixa está eficiente, independente da ferramenta. Independente se você contratou um software, independente se você está fazendo em Excel, numa planilha eletrônica, e independente se você está fazendo até mesmo à mão, né? Claro que a mão é um pouco difícil, né? Tem que ser um movimento muito pequeno para conseguir fazer à mão. Mas, se você conseguir obter essas informações, você está tendo sucesso no seu fluxo de caixa. É isso que a gente precisa fazer. Precisa ter o total de entradas, saídas, saldo inicial, saldo final. Porque aí você sabe total que entrou, total que saiu. Está sobrando? E também, outra coisa importante, se você tem as saídas por tipo de pagamento, por exemplo, você vai pagar a escola do seu filho. Você vai colocar lá o tipo que é Prolabore. Então você vai juntando e você vai se surpreender com o total de dinheiro que você tira da sua empresa e muitas vezes nem sabia. Entendeu? E a retirada excessiva, em muitos casos, ela é um motivo de a empresa ter um problema financeiro. Outra questão também que gera muito problema financeiro são compras excessivas. Imagina, se você controla o fluxo de caixa e coloca lá os pagamentos, total de pagamentos de fornecedores, aí você está vendendo, você está recebendo entradas de dinheiro oriundo das vendas todo mês de 50 mil, e todo mês está pagando, por exemplo, 40 mil de fornecedores, está sobrando só 10 mil para você pagar as demais despesas, poxa, será que eu estou comprando demais então? Será que eu não estou tendo uma compra excessiva, estou tendo um estoque um pouco exagerado? E isso está me causando um problema de fluxo de caixa, porque com esses 10 mil não sobra dinheiro suficiente para eu pagar os salários dos funcionários, para eu pagar as minhas despesas, e é por isso que eu ando meio apertado?
Então, tudo isso são possibilidades, são diagnósticos que a gente só consegue detectar na elaboração correta de um controle do fluxo de caixa, tá certo? E fazer o fluxo de caixa sozinho, quem vai fazer esse controle do fluxo de caixa? Um funcionário da empresa? É o contador? É você mesmo? Bem, todas essas possibilidades são válidas, né? Qualquer pessoa pode fazer. Você, empresário, pode fazer seu fluxo de caixa. Você que é pessoa física, hoje tem uma série de aplicativos onde você registra ali até a moedinha que você paga ali para o rapaz do estacionamento, o que você paga para lavar o carro, pagamento da padaria, você vai anotando ali. Daqui a pouco, no final do mês, você tem o total de dinheiro que entrou, que é o seu pagamento, total dos pagamentos que você fez no decorrer do mês, você sabe onde você pode cortar se for necessário e tal, né? E numa empresa, a gente sabe que a correria do dia a dia do empresário é grande. Então, assim, o empresário precisa ter assim uma assiduidade muito grande para ele conseguir fazer o fluxo de caixa dele todo dia, né? Dá para fazer, mas é puxado. Então, ele pode também ter um funcionário para fazer isso, que não é o mais indicado, porque você imagina, quanto é que você vai pagar para um funcionário fazer o controle do seu fluxo de caixa? Você tem que ter um funcionário aí com um salário que você sabe que existe um piso de mercado, né? E além de pagar o piso de mercado ou mais, você vai ter que ter uma pessoa qualificada, que saiba fazer um fluxo de caixa, que entenda que pode eventualmente em um ou outro dia se ausentar do trabalho, a pessoa pode pegar um atestado, pode ter algum problema de saúde, né? Então, assim, é possível também, mas não é o mais indicado. E você pode saber também que tem muitos contadores, tem muitas empresas de contabilidade, como a MAF, por exemplo, que podem fazer para você o fluxo de caixa. A gente faz fluxo de caixa. E aí como é que seria isso? Aí instala o software, faz o controle do total de dinheiro que entrou, faz o controle do total dos pagamentos por tipo e no final do mês emite ali um relatório para você resumido, uma coisa bem sintética, bem simples, entendeu? Que vai te dar a ideia ali do total de dinheiro que entrou, total que saiu e você vai se surpreender com os pagamentos, com os recebimentos que você nem imaginava que acontecia. Por exemplo, muitas vezes a gente faz controle de fluxo de caixa, o empresário se assusta, por exemplo, com o valor que paga de tarifa bancária, por exemplo, que é um valor enorme de tarifa bancária. Ou às vezes ele se assusta com as retiradas dele. Você mostra muitas vezes para o empresário, fala assim, tá aqui o seu controle do fluxo de caixa. Não, mas não tem condição de eu ter tirado esse tanto de dinheiro da empresa. Não tem cabimento. Mas aí quando você abre o detalhe, que você vai olhar, aí pagou o plano de saúde, pagou muitas vezes o colégio da criança, pagou uma série de coisas que às vezes no dia a dia a gente vai efetuando aqueles pagamentos e acaba esquecendo que efetuou, e enfim, não tem Boa noite, Luiz. Não tem a noção do montante, porque é como eu falei no início, aquilo que a gente não controla, a gente não gerencia, a gente não administra. Então, o fluxo de caixa é uma ferramenta, não é é o único tipo de controle financeiro que existe, mas para a empresa que não tem nenhum controle financeiro e que está pretendendo começar a organizar suas finanças, começar a organizar as coisas, o primeiro controle que você precisa implantar é o controle de fluxo de caixa. É o mais importante para que você comece aí a gerenciar a sua empresa. Tá certo? Bem, gente, hoje eu vou fazer uma live mais curta. As lives anteriores a gente tem demorado às vezes 1 hora e tal, e fica um pouco cansativo e tal. Ontem foi o último dia de entrega das declarações do imposto de renda. Gostaria de agradecer muito quem optou por fazer a declaração do imposto de renda conosco, tá? Ontem foi pauleira lá na MAF, saindo de lá bem tarde da noite, mas graças a Deus deu tudo certo, entregamos declarações de todo mundo, tudo em paz. Toda quarta-feira, às 21h30, nós temos um encontro marcado. Você que é empreendedor, você que é cliente da MAF, pode nos acompanhar pelo Instagram. Estamos fazendo um teste, hoje deu um probleminha aqui no YouTube também, mas foi a minha internet aqui que falhou e aí não deu muito certo, mas eu vou corrigir para que na próxima vez não tenha esse problema. E então você já deixa aí na sua agenda. Quarta-feira, às 21h30, você quer informações sobre empreendedorismo, quer tirar dúvidas, pode mandar aí seu comentário, a sua sugestão, tá?
tá? A gente de vez em quando traz convidados aqui também para contar a sua experiência, para contar algum depoimento aí para nós, sempre com dicas para vender mais, para ter mais sucesso, de gestão financeira, gestão trabalhista, para que a gente tenha bastante sucesso aí nas nossas empresas, tá bom? Alguém tem alguma dúvida aí do fluxo de caixa, gente? O Charles agradece o Floriano pela dedicação. Ô, Charles, obrigado, cara. Obrigado você aí por assistir a gente, viu? Obrigado, Beth. Qual a dica para pequenas empresas manterem este controle sobre o fluxo de caixa? Germany, primeiro passo é identificar a necessidade que precisa ter esse controle do fluxo de caixa, que é muito importante, precisa mesmo. Segundo, verificar se consegue fazer só com a planilha do Excel ou se precisa implantar uma ferramenta. Na maioria dos casos eu recomendo uma ferramenta, porque fazer em Excel é puxado. Tá? Então vamos contratar um sistema. Hoje tem sistemas baratos, tá? Com 50 reais mensais você consegue um sistema em nuvem que você faz um controle, ó, excelente. E começar, entendeu? Pegar e definir quem será o responsável pela alimentação diária e lançar o caixa, lançar o banco, tudo que entra no banco, tudo que sai do banco, fazer o saldo batendo certinho, o caixa, tudo que entra no caixa, tudo que sai do caixa, fazer batendo certinho, e aí no final do mês você vai ter um relatório lindo, com saldo inicial, total de entradas, total de saídas, tudo certinho, tá bom? Mais alguma pergunta aí, gente? Vamos lá. Obrigado, gente. Vocês que gostaram aí, viu? Fico agradecido. Obrigado mesmo. Mais ninguém, gente? Então, vamos encerrar, descansar, né? Que amanhã faz uma live para o concurso da Polícia Civil. Vai cair contabilidade. Ó, vamos pensar nisso, né, Beth? Alfa Consultoria agradece a você, Floriano. Obrigado. Imagina, eu que agradeço, cara. Obrigadão, viu? Então tá, gente. Então, encerrando essa live de hoje, não esqueçam, na próxima quarta-feira, às 21h30, eu conto com vocês de novo, tá bom? Obrigado, gente. Um abração. Tudo de bom pra vocês. Boa noite. Tchau.